Boa tarde, todo mundo presente, todo mundo que está em casa. Deu certo isso? Pronto. Agora foi? Boa tarde, gente. Todo mundo que está aqui presente no auditório, todo mundo que está acompanhando online, quem vai acompanhar depois sua gravação também. A gente vai começar por esse mini-curso como se fosse um aquecimento. É o momento em que a gente vai estabelecer um pouco de alguns temas básicos, de algumas discussões básicas, uma introdução. É um tema complexo, multifacetado, né? Com muitas nuances, que abarca multidões, mundos inteiros, né? Quando a gente fala de crise climática, a gente está falando de um evento global, que transcende nações, né? Que atinge a gente nos mais variados níveis. Então, a gente vai escolher falar de algumas coisas aqui que a gente considerou importante para começar uma discussão, principalmente nesse primeiro dia. O primeiro dia do evento é um dia mais ecopsicológico, ele é mais junguiano, né? O termo. O segundo dia, ele é mais psicopolítico, é menos junguiano, ele é mais de conversas transversais e tal, né? Alguma coisa assim. Então, alguma coisa não vai ser contemplada, outras serão, a conversa vai se desenvolvendo desse jeito. Quem estiver em casa, anota suas perguntas, depois vai dar apertar no microfone para poder perguntar. Quem estiver aqui com a gente vai poder perguntar depois. A gente vai fazendo as exposições, depois das exposições, a gente faz umas conversas. O coffee break já está liberado, à medida que forem colocando ali na mesa. Então, deu vontade de tomar alguma coisa? Vai tomar. Tá? Levanta, pega, sem cerimônia. A gente não vai ter muito tempo entre falas, né, para poder fazer um lanche apropriado. Então, vocês fiquem confortáveis para se mover. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado. Estou com a Lorena. A Lorena veio do Rio de Janeiro para cá, para fazer a palestra com a gente. A Lorena participa do grupo de estudos da Laipes com a gente. É uma colega, uma amiga, troca bastante conhecimento, né? E ela vai dividir essa aula comigo. A gente resolveu fazer uma aula sobre uma clínica junguiana na crise climática. Algo assim. O que a gente poderia fazer com isso? A gente poderia estar enxergando essas questões. Obrigado pela presença. Eu vou começar a conversa, as discussões. A gente vai dar uns 10 minutos, assim, para dar um respiro. E aí a Lorena faz a parte dela. Ao final a gente conversa, antes de sair para jantar. Né? Então, tá bom. Então, beleza. Não sei se todo mundo aqui é junguiano ou psicólogo. Sei que tem gente que não é. Né? Então, quem sabe seja um pouco mais desafiador discutir conceitos, explicar conceitos que ainda não foram apresentados. Tá? Vou tentar fazer isso da maneira mais tranquila possível. Mas vamos lá. Se a gente está se reunindo hoje aqui, é porque tem alguma coisa acontecendo. A gente se reúne nesse seminário desde 2018 e sempre tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa urgente, alguma coisa muito perigosa, alguma coisa assustadora. Esse ano a gente se reúne em torno da ideia de crise climática. A ideia de que tem alguma coisa acontecendo no mundo que, de alguma maneira, afeta todos nós e coloca a gente num estado de atenção particular, quando não de desespero. Né? Então, esse é um tema, né? Crise climática, que é disputado. As pessoas chamam de maneiras diferentes, às vezes tem outros termos que são discutidos na corrente de especialistas, mas o que a gente está falando é de um tema que... é um tema que ele é alvo de especulação, de publicidade, ele é um tema que é alvo de campanha política, ele é um tema que é alvo de todas as empresas que veem nele uma maneira de chamar atenção, de conseguir lucrar algum dinheiro. E ele também é um tema que, quando não afeta diretamente as pessoas que a gente conhece ou os lugares que a gente vive, ele também afeta a nossa noção de futuro. Provavelmente ele aparece na clínica como o medo de ter filho, o medo de comprar um imóvel, o medo de fazer qualquer plano para cima de 5 anos.
Qualquer investimento financeiro, há mais de 10 anos, já está sendo repensado por muitas pessoas. Pelo menos é o que eu escuto no consultório. Então, a pergunta vai ser para a gente aqui, que eu quero discutir, qual que vai ser a nossa parte enquanto psicólogos nisso? Como que a gente assume uma posição em relação a esse tema de crise climática? Como que a gente permanece engajado e, ao mesmo tempo, psicológico? Como que a gente vai poder construir uma compreensão desse tema a partir do nosso tipo de pensamento, a partir do pensamento indiano? Então, no primeiro momento aqui, eu ia querer apresentar alguns conceitos chaves, só para a gente poder fazer um tipo de construção de base mesmo, de entendimento de algumas coisas. E a primeira ideia que eu queria discutir com vocês é a ideia de antropoceno. O mundo pós-guerra, a partir de 1950, ele vai ter uma guinada da atividade industrial humana aliada ao sistema econômico de funcionamento da sociedade, que acaba agravando uma questão que já vinha acontecendo, que é a intervenção humana no mundo. Então, desde a Revolução Industrial e a atividade humana, sempre teve acontecendo alguma coisa com os meios naturais, utilizando os recursos, produzindo coisas, alterando paisagens. Mas, a partir de 1950, os estudiosos entendem que há um salto como nunca antes visto na emissão de gases, na relação de extração de recursos naturais, nas invasões colonialistas, né? O colonialismo fica mais forte, os lixos químicos, a tecnologia, né? O tecnolixo. Isso chega a um ponto, né, em que se entende de que alguma coisa nessa ação alterou de maneira drástica, decisiva e, quem sabe, definitiva, a estrutura morfo-químico-geológica do planeta. Então, é como se a atividade humana virasse uma espécie de força geológica, alcançasse um nível titânico de ação. Uma metáfora poderosa, muito perigosa, né? Mas é uma imagem interessante. A nossa atividade do planeta se equivale a uma força geológica. Essa alteração, né, que os estudiosos apuram, ela pode durar alguns milhares de anos, mesmo se a gente cessasse nossas atividades ou desaparecesse rápido. Então, a gente está em frente de um mundo que, quem sabe, já não existe mais, porque a sua composição já é outra. Quem sabe o solo que a gente pisa não é o mesmo solo que já foi pisado há pouco tempo atrás, há algumas décadas atrás. Ele já tem uma série de camadas de lixo, resíduos, microplásticos, que são encontrados em todas as partes do planeta, em quase todos os indivíduos desse planeta, né? Esse é o tamanho do problema que a gente está lidando. Então, a gente vê de uma época geológica de estabilidade, na qual a vida, como a gente conhece, encontrou uma maneira de ser, de existir, de se desenvolver. Isso demorou milhares de anos. E é por isso que a gente saiu desse momento. A gente começa a perder um pouco a ideia de regularidade, de estabilidade planetária, foi decisiva para a nossa espécie, para diversas outras espécies poderem existir numa aparente tranquilidade. Então, esse momento incerto, de insegurança, vai despertar diversos medos. A gente vai chamar da crise, né? Um dos medos é a extinção em massa das espécies. Por que seria perigoso? Porque dentro do pensamento psicológico, dentro do pensamento ancestral, pensamento de psicologia profunda, se entende, na biologia também, lógico, se entende que a gente é ser simbionte, a gente é um ser de coparticipação, inter-relação com tudo que acontece no planeta. Se a gente existe, é porque várias coisas existem com a gente. Uma vez que algumas existências, ou diversas existências, estão ameaçadas simultaneamente, a gente começa a encontrar um risco de um efeito dominó irrefreável. A gente não sabe o tamanho da extensão do dano, quando diversas espécies deixam de existir, e como elas vão impactar as outras espécies que precisam viver em mutualidade com elas. Isso inclui a gente, né?
Então, todo mundo tem uma bactéria no intestino, que se ela parar de funcionar, a gente para junto. Isso é só, por exemplo, bem bobo, meio piada, né? Isso se estende a todos os nossos sistemas. Né? Hoje sabe-se que todos os sistemas humanos, endócrino, cardiológico, neurológico, linfático, eles participam em relação de simbiose com outros seres, microseres. E isso se estende a todas as relações que acontecem nesse planeta. A vida acontece de uma maneira intrincada, né? Ela se forma em conjunto, nas relações, de maneira comunitária. Então, e aí, no campo psicológico, que nos cabe, tem-se a ideia, né, a certeza de que a nossa relação de sanidade está atrelada à condição dos lugares que habitamos. Né? Não só esses lugares deixando de serem, que a regularidade e estabilidade que existem afetam a gente, como a gente produziu também um pouco dessa distorção. Essa distorção já participa da nossa psique coletiva, já participa da nossa consciência coletiva de algum jeito. As pessoas já reagem de alguma forma. Eu estava pensando sobre as inscrições, as pessoas que vêm, né? Eu fiquei pensando quanto o tema da crise climática no seminário pode gerar algum tipo de aversão. Se alguém falar assim, eu não vou lá, eu vou ficar 2 dias falando que o mundo vai acabar na minha orelha, eu não aguento mais isso. Então, é um tema que já gera alguma comoção. Né? É difícil algumas pessoas não terem algo a dizer sobre as notícias que chegam ou sobre os alertas dos especialistas. Né? Então, para a gente seguir um pouco em frente, eu vou apresentar alguns temas que se chamam síndromes psicoterráticas, que é proposta pelo Glenn Albert. Vou trazer algumas só, para a gente poder entender o nome, o que ela se refere, porque vão ser temas que vão ser abordados aqui durante o seminário e vão ser discutidos, né? Então, a primeira síndrome que eu queria trazer é a tal da ansiedade climática, né? Ela vai se referir a um sentimento negativo frente às constantes más notícias que a gente vem recebendo sobre poluição, sobre problemas políticos, problemas sociais decorrentes das mudanças climáticas. A pessoa pode experimentar uma certa incerteza, insegurança do futuro, dos espaços, das pessoas. Ela vai apresentar um nível de angústia. Outro termo que eu queria apresentar é o termo de ecoparalisia. Ecoparalisia mais ou menos um sentimento que a gente tem, de que não importa o que a gente faça, a gente se reúne um seminário de 2 dias aqui, nada vai parar a máquina que vem comendo, destruindo o mundo. São grandes corporações, são máquinas de guerra, potências mundiais, é atividade industrial que não tem sinais de diminuição, só de aumento, né? E isso tudo dá uma sensação de que não há nada a ser feito. Pode sentir uma certa apatia, a gente se sente dissociado um pouco das coisas, e a gente faz isso porque parece que é mais complexo do que a gente poderia fazer algo contra isso. A pessoa acaba ficando nesse sentimento. É o sentimento que eu mais sinto. Fico muitas vezes inapto a fazer alguma coisa. Aí, um outro termo que é interessante a gente conhecer é a solastalgia. Esse termo a Lorena vai discutir melhor, apresentar melhor para a gente. Solastalgia é uma junção de algumas palavras. Solo, aquilo que dá chão, aquilo que dá certeza, segurança. Nostalgia, sentimento de que alguma coisa muito importante, quem sabe, já não exista mais, um lugar que eu gosto de voltar, que eu sinto uma certa melancolia por ele. Também a ideia de desolação, né? Sentir-se isolado. E também tem esse sufixo de solastalgia, que é algia, que é como se fosse dor, né? Que é usado na medicina. Então, é um conceito que descreve o sofrimento em cargas existenciais bem grandes. Nostalgia vai significar quando a gente reconhece que algum ambiente que a gente ama, que dá solo existencial para a gente, para a nossa alma, tem significação profunda. Já, quem sabe, não exista mais, ou esteja em processo de destruição.
como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Não sei se alguém tem parente na Rússia, né? Ou de lá, mas a sensação de que vários lugares que te davam um senso de pertencimento, identidade, certeza, foram destruídos, devastados, arrastados, virou lama, virou uma massa indefinida, simbolicamente, de coisas. Então, o sentimento, quem sabe, vem com nostalgia. O lugar que me dá força, que já não existe mais. Foi profundamente atacado. Então, a sensação é de sentir deslocado, né? Sentir deslocado, então, de uma desolação física, psicológica, se sentir desamparado. É um sentimento que alguns lugares já experimentam com mais constância, né? Em outros lugares, a gente ainda, quem sabe, com sorte no sentido, não passou por uma tragédia, ou a relação que a gente tem com o ambiente não é tão intensa, mas que pode ser que seja, em breve, um tipo de realidade que a gente passa por isso. Eu trouxe esses temas até para a gente poder localizar um pouco desses termos recorrentes na mídia, recorrentes na discussão de hoje. Mas o meu ponto agora seria pensar uma clínica junguiana na crise climática. Né? Alguma ideia de como é que o nosso equipamento teórico conseguiria pensar essas coisas e viver essas coisas. O Jung era uma pessoa profundamente conectada com o mundo natural. Né? Na biografia dele a gente vê, em diversas passagens a gente vê. Então ele era alguém que não só era conectado, mas de alguma maneira ele tentava aprender e ser inspirado por essas relações. Tem um trecho em Orações e Reflexões em que ele fala algo assim que eu não entendo que o Freud tem umas coisas tão complicadas como o sexo e tal, porque ele vivia no sítio de sexo e morte, essas coisas era uma coisa comum para eles. Para quem via do campo, não era uma coisa tão chocante. Tá? Então ele era alguém que também vivia, ele se tinha instruído por essas coisas, né? Então, além de saber uma importância capital para a psique, ele também dava uma importância capital para a própria natureza. A natureza, de alguma maneira, ela era uma das formas da psicologia. Né? Ela era uma das formas da psicologia no sentido de que, para ele, sonhar era ser tocado pela natureza por dentro. Então, de alguma maneira, toda a produção psíquica ela se baseava numa coisa de fundação natural da realidade da psique. Bom, embora ele tivesse toda essa sensibilidade, né, e essa clareza, eu pensei esse subido também na realidade. Quando ele tivesse toda essa relação, essa clareza da interdependência, e ele tivesse alguma intuição catastrófica sobre o futuro da humanidade, nos últimos escritos dele, que ele não acompanhou o desenvolvimento desse tema. Isso é uma coisa que não está nos escritos. É uma coisa que a gente precisa, para poder acompanhar e pensar, fazer que saia uma revisão de algumas ideias do Jung. Como ele tem uma conexão com a natureza, de alguma maneira, essas ideias dele rapidamente conseguem se adaptar ao que a gente precisa para poder encarar o que seria atendendo na clínica com esse referencial teórico, incluindo todas essas coisas que, quem sabe, fiquem de fora. Nossa clínica, como é que ela foi ensinada para a gente, e como é que a gente vem fazendo, ela é de outro tempo, né? Ela é de outro século, ela é de outras preocupações, ela é de outro sujeito, tinha outras demandas e outras preocupações, né? Então, vamos torcer algumas ideias dele para a gente poder fazer as coisas. E a discussão do dia de hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender como terapeutas junguianos, público junguiano, é que a alma vai se fazer no hoje, no agora. O Jung sempre esteve preocupado com o que estava acontecendo hoje, de maneira coletiva com o hoje. Né? Não estava simplesmente preocupado com a jornada individual das pessoas que procuravam ele, ou em treinar pessoas preocupadas em ajudar os outros nas suas jornadas individuais. Estava muito preocupado nos dramas contemporâneos, dramas coletivos. Alguma coisa?
é um carro. Então, no símbolo da transformação, no prefácio, ele vai dizer que a alma é uma história em marcha. Ele vai dizer, então, com isso, que a alma significa movimento, mudança, vai estar sempre conectada com a cultura. É preciso um tipo de observação à cultura, observação aos movimentos anímicos, para poder estar em contato com a alma. As questões contemporâneas é onde a psique vai se manifestar. E cabe a gente, enquanto seus alunos, né, também seguir esse tipo de atitude. Olhar para o mundo onde estão as questões contemporâneas. Né? Já para o James Hillman, ele vai dizer que tudo aquilo, uma regra psicológica já batida, tudo aquilo que não ganha atenção consciente nossa, tudo aquilo que fica de fora das nossas preocupações, acaba retornando de maneira sintomática. Então, quando ele fala assim, veja o noticiário, veja as coisas à sua volta, veja os itens que você tem na sua casa, você vai perceber que eles estão profundamente doentes, ou te deixando doente, né? Então, qualquer pessoa que comece a se informar sobre ecologia, sobre crise climática, começa a ter algum tipo de crise também, né? Você começa a perceber que o carro que me trouxe até aqui está queimando combustível fóssil desgraçado, que o copo de plástico que eu servi no café vai viver nesse planeta muito mais que a gente, vai virar um microplástico que vai acabar em feto, em leite materno, vai acabar em todo lugar. Isso dá um tipo de angústia, né? Então, olha em volta. Está tudo muito estranho, está tudo muito perigoso. Então, o James Hillman também vai lembrar, vai ter a gente lembrar, que é um sintoma onde foi redescoberta a psique e seu campo. Ele vai dizer que tem um sintoma que o Freud e os psicólogos e psiquiatras do século XX encontraram esse psique de novo. E acabaram se dedicando ao tudo que o sintoma estava contando e mostrando. Ele vai dizer que a gente, no nosso tempo, deveria estar olhando aonde estão os sintomas coletivos e a tentar aprender com esses sintomas o que de psicológico, de sentido psicológico, vai estar se expressando. De novo, então, a gente precisa estar sempre ligado com o nosso agora, né? O que está acontecendo no nosso agora. Então, entendido isso, vamos tentar fazer alguma brincadeira com os conceitos junguianos, numa ideia de tentar ampliar a compreensão deles, ou tentar torcer a compreensão deles, para a gente poder tornar eles um pouco mais ecológicos. Né? Já não são, precisamos de algum esforço para, às vezes, demonstrar essa tendência. Primeira ideia que eu vou discutir só duas, é a ideia do inconsciente coletivo. Então, a ideia do campo junguiano é que o psiquismo não se encerra na sua biografia. O inconsciente não é fruto daquilo que o teu eu não quer saber. Né? Existe outra camada, uma camada anterior. Né? Então, essa camada anterior, do campo junguiano, ela é da onde o eu emerge, da onde o sujeito nasce, da onde ela não só é também essa base de cálculo, mas ela é produtiva, construtiva. Nela estão as potencialidades das experiências psíquicas, todas elas. Então, o eu, na psicologia junguiana, ele é um florescimento do inconsciente. Ele é breve, ele é frágil e ele também é bonito. Né? A experiência de estar vivo, estar consciente, é uma experiência... um florescimento num ramo de árvores. Né? Então, a reversão do campo junguiano, para a gente entender o conceito coletivo, é de que a gente não tem uma alma. A gente está numa alma. A gente participa de uma alma. Né? Então, isso já traz algum tipo de visão ecológica da psique. Tá? Porque, enquanto o campo junguiano, a primeira premissa, a gente já percebe que tem alguma coisa equivocada na maneira coletiva como a gente se entende. Então. A gente não é o filho preferido de Deus, que veio aqui para mandar alguma coisa.
ou a gente não é alguma coisa que produz esses lugares. Né? Por exemplo, vamos terraformar um planeta, ou inventar uma terra fora da Terra. Seria algum tipo de delírios que vem de um tipo de desconexão com a realidade natural. Nós florescemos nesse planeta, a gente existe nesse planeta, assim como existimos na alma, né? Não o contrário. A psicologia junguiana é uma descentralização do ser humano. Né? A consciência humana não é a totalidade. Ela é parte pequena, diminuta, de um sistema de múltiplas consciências. Diversas outras consciências. Então, a psique seria ela tem uma tendência dissociativa, uma tendência de produção de diversos tipos de consciência concomitantes simultâneos. Dentro da psicologia junguiana, então, a gente tem um gênero de pensar num tipo de consciência multiespécies, consciência multi-coisas, consciência multi-pessoas psíquicas. Né? Então, o modelo de saúde psíquica junguiano passa pelo reconhecimento dessa relação dissociável. E que o adoecimento no mundo junguiano vai significar um eu que se entende deslocado, independente, não conectado, interrelacionado. Isso também é uma base ecológica da psique. Então, a minha ideia é ficar repetindo isso. As ideias junguianas são uma base ecológica da psique. É uma produção ecológica de psicologia. Né? Então, primeiro, para a gente poder se curar, a gente precisa se perceber como simbiontes. Como seres que vivem em conjunto de povos. E que não tem como ver diferente. Você sintomatiza na sua vida, e o que o analista junguiano vai estar tentando entender é o que ficou de fora e que, de algum jeito, você deixou de se relacionar com. Né? Não tem uma conquista do inconsciente, tem uma compreensão do inconsciente. Né? Não tem uma resolução do conflito. Tem um tipo de como que eu coopero com essas outras coisas que também estão aqui, para que a gente possa construir uma espécie de vida. Né? Uma espécie de vida possível com essas coisas, através dessas coisas. E muitas vezes para essas coisas. Né? Muitas vezes parte da cura psicológica vem de você conseguir olhar para essas demandas e você poder fazer algo por elas, mesmo que não seja algo por você. Né? Esses papos de atividade também, faça as coisas por você. Às vezes, na psicologia junguiana, a gente vai fazer as coisas por essas outras pessoas. E não pelo nosso próprio bem-estar, né? Então, essa ideia de homeostase, que o Jung traz como uma espécie de tendência psicológica, né? É como se falar, fica como se fosse qualquer organismo vivo. Tende a homeostase, procura a homeostase. E a homeostase passaria pelo reconhecimento da nossa relação simbiótica com todas essas outras consciências. Beleza? Então tá. Essa camada não pessoal da psique, não humana da psique, que descentraliza o sujeito do centro, é lá que vão estar as famosas imagens primordiais, né? Os conteúdos arquetípicos. Esses conteúdos arquetípicos se manifestam em sua roupagem cultural. Eles não se manifestam fora da cultura ou fora das produções culturais. Eles se manifestam através delas. O contato, para além disso, não existe. Né? A gente não consegue ter acesso ao arquétipo, ao que forma esses conteúdos. Apenas a particularização que eles recebem a partir dessa manifestação no terreno humano, no terreno natural. Tal. Então, lá que vai estar sendo feita toda a produção de vida, de mistérios, de sabedoria e a organização dos fenômenos das experiências, nessa camada coletiva, não pessoal. Quando se manifestam, né, vão adotar essa roupagem histórico-cultural e vão se manifestar a partir da cultura que está reproduzindo aquilo. Então, a gente vai ver diversas culturas produzindo as histórias semelhantes ou dedicadas aos mesmos mistérios e sabedorias, mas particularizando eles de maneira singular e distinta. Isso é muito importante porque aumenta a nossa compreensão, né? Aumenta o volume, amplifica esses conteúdos. Né? Então, dentro do sistema de saúde psíquica junguiano, a saúde psíquica vai passar pelo reconhecimento, né? Todas essas linguagens da alma. Cabe ao psicólogo junguiano saber ler
essas manifestações, compreender a simbologia, compreender as metáforas, compreender a poesia, compreender as cores e cantos que envolvem toda a manifestação psicocultural. Então, vamos lá. Então, aqui vou tentar fazer uma torção. O James Hillman, em conversa com o Lucian Dassani, ele vai discutir e propor de que o inconsciente coletivo, ou a dedicação a entender o inconsciente coletivo, tem alguma coisa a ver com a escuta dos mortos. É como se fosse escutar os mortos. E para isso eles vão trazer alguns trechos do próprio Jung, como ele entendia isso. Eu vou dar uma lida aqui, só para a gente poder ilustrar isso muito bem. O Jung entendia que até que possamos chegar a um acordo com os mortos, simplesmente não podemos viver. E a nossa vida depende de encontrarmos as respostas para as suas questões não resolvidas. Então, olha que maluco isso, né? Dentro dessa escola de psicologia, de terapia, a gente precisava responder não as nossas questões, mas a questão de que os mortos deixaram para a gente quais esforços eles estavam tentando fazer e no quais agora a gente tem que também produzir alguma resposta. São respostas das questões deles, não das nossas. O Sondu vai dizer: pensamos que estamos criando questões, mas não estamos. Os mortos estão nos animando. O trabalho psicológico junguiano tem que nos levar à visão de que precisamos conceber a própria vida, tanto em respostas aos mortos, quanto de nós mesmos nos tornarmos mortos. Caso contrário, até que você consiga se situar em relação aos mortos, não encontrará soluções para a própria vida. Isso é uma ideia de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele está nos cérebros, mortos, ancestrais. Então, a psicologia junguiana vai se destacar pelo horizonte ancestral que ela carrega. É como se ele estivesse falando de que qualquer coisa que a gente esteja vivendo, a gente, de algum jeito, está sendo informado pelos nossos ancestrais, pelos mortos que vieram nesse jeito. E como eles estavam se dedicando a essas questões. A gente só vai conseguir viver se, em algum momento, a gente conseguir se alinhar com isso. Então, o inconsciente coletivo está muito mais nas notas de rodapé de um texto do que em qualquer outro lugar, né? Quando você está lendo um texto acadêmico, um livro, tem diversas notas de rodapé, é como se a gente estivesse pagando um tributo, fazendo um tipo de ritual aos ancestrais, sabe? Dizendo, ó, todas essas pessoas pensaram isso comigo, estão pensando isso comigo, estão levantando essas questões, eu estou tentando fazer a minha parte, e provavelmente vou deixar essa minha parte para a próxima geração. Outro lugar que a gente pode encontrar um conceito coletivo é na ideia de sample, do hip hop. Então, o DJ, ele pega músicas e ele escuta, e ele encontra pontos dessas músicas e ele sampleia. Ou seja, ele faz uma repetição, um loop, captura um pequeno momento. E quando isso vai para a música de um rapper, ela entra interpolada com todos os instrumentais. E, normalmente, esses samples da música, eles estão falando de quem veio antes. Né? Qual é uma definição de sample do MC? Sample significa amostra. Um pedacinho da música que a gente pega e usa ela para fazer uma nova música. Um sample significa duas coisas. Uma é referência, de um artista que veio antes de nós, de uma geração que veio antes de nós. E a gente tem a oportunidade de trazer aquilo para o tempo que a gente está vivendo. E a outra é a oportunidade de fazer uma reverência ao que foi mais antigo, que veio antes de nós e abriu o caminho para nós. Quando então o sample, é como se fosse um processo de fazer algo. E de algum jeito, nos nossos sonhos, nos nossos sintomas, tem um sample, assim, tem uma repetição que tanto nos conecta, quanto informa que a gente só pode estar nessa conversa porque alguém veio pensando isso antes da gente. Né? Então, um jeito de reverência, um jeito de orientação e um jeito de conectar passado e presente, né?
e de construção de uma situação integrada. Pensar que o inconsciente coletivo está nessas situações ajuda a gente a poder disputar isso de outras maneiras, né? E poder procurar em outros lugares. E poder identificar quais são as coisas, as perguntas que nos estão sendo endereçadas. Eu gosto dessa vontade. Então, o que a gente tem que pensar, e que pergunta a gente está recebendo, porque a gente está falando de crise climática? A gente vai ter que fazer um exercício, como o segundo texto da apostila, do Gustavo Beck. A gente vai ter que ousar ouvir o mundo, ousar ouvir as notícias, ousar ouvir as campanhas, as marchas, ousar ouvir quem nem sabe o que é psicologia indiana, ousar ouvir todo tipo de gente. Então, a gente vai ter que encarar, ouvir as tragédias brasileiras. Né? E vai ter que ouvir quilombos, palmares, canudos, os originais, os originários. Vai ter que ouvir todos os massacres que estão debaixo de cada catedral, em todo o povoado. Vai ter que falar das tragédias que aconteceram na região de Mariana, de Brumadinho, que aconteceu no litoral norte de São Paulo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que vem para o centro, no lugar, a gente pode ficar aqui assim, o dia inteiro, né? Mas não só olhar para o que aconteceu com as comunidades humanas, mas também olhar para todos os outros seres que estão ali. Né? Tudo que desaparece, morre numa queimada, que às vezes as vítimas humanas são baixíssimas. Mas toda a biosfera é gigantesca. São muitas formas de vida que deixam de existir em um lugar desse. São muitas formas de vida que nunca mais vão poder ter na água no mesmo rio. Né? Então, tem um luto coletivo gigantesco acontecendo, vai dizer o dia em cima. Né? É muito difícil a gente não ter algum nível de depressão quando diversas formas de vida que demoraram milhares de anos para poder existir na maneira que são, deixam confinada a nossa convivência. Quem sabe, o inconsciente coletivo, nos dias de hoje, a nossa tarefa, anos, seria poder ouvir. Qual a pergunta que esses mortos deixaram, que esses perseguidos deixaram, que esses isolados do mundo deixaram, né? Que todos esses animais e plantas, e todos os vivos que não tinham uma alma, e não tinham uma consciência, deixaram. Pensar como se sente. Tem uma escola aqui, né? A ideia seria pensar também um pouco de... Está por ouvindo? Mesmo para a criançada? Tu está em casa, está ouvindo a criançada? Pergunta aí. Alto e claro, Diogo, está tranquilo aqui. Está tranquilo? Aqui do lado tem uma escola e eu acho que é o do recreio. E aí o pessoal gritaria. E aí o recreio das crianças já contaminou o recreio da galera. E a galera já está tomando um cafezinho. Legal. Eu estou aqui no Recreio dos Bandeirantes. A ideia de o cenário de a gente imaginar assim, imagine como se sente uma planta que precisa de um animal como vetor para espalhar suas sementes, quando percebe que esse animal já não existe mais. Né? Será que dá para a gente atingir esse tipo de compreensão de algum jeito? Perceber isso? É isso as coisas que vêm acontecendo, né? E quem sabe a gente deveria dar escuta, né? Da escuta, oferecer alguma compreensão. Essa é a ideia de inconsciente coletivo, com a base ecológica da psique, né? Então, a psicologia junguiana, com todo esse pensamento ancestral e tal, ela sempre se colocou ao lado dos pensamentos não hegemônicos. Se você for ver o que o Jung estudava, ele estudava os alquimistas como a maior metáfora do trabalho psicológico. E os alquimistas não são pensamento hegemônico europeu. Eles não são amplamente estudados. Eles não são... Você não vê os bustos deles nas universidades. Né? Você vê outros pensadores. Quando o James Hillman vai estudar
os neoplatônicos. Os neoplatônicos também não são os pensadores europeus mais destacados, mas são o tipo de pensamento que eles consideravam anímico, né? Eles consideravam que estava conectado tanto com a realidade psíquica, quanto com a realidade natural, com as principais metáforas, né? Você pode acreditar? Os alquimistas deles tinham essa compreensão profunda de que esses materiais que eles usavam da natureza tinham propriedades psíquicas importantes. O trabalho não era material, né? O trabalho ele era mais profundo que isso. Então, a gente, quanto psicologia brasileira, junguiana, né, a gente deveria também seguir esse caminho. Né? Há algo no pensamento junguiano que abre uma porta decolonial gigantesca, porque são esses mortos, né, que eles possuem epistemologias, cosmovisões, filosofias profundíssimas que são silenciadas pelo nosso campo hegemônico, pela nossa academia, né, pelo próprio trabalho terapêutico. E foi lá que eles encontraram as melhores metáforas. E lá que, quem sabe, nós, brasileiros, também vamos encontrar essas melhores metáforas, né? Tanto de aprendizado que a própria natureza pode trazer, quanto que os povos construíram durante todos esses anos e que vem sendo dizimado, né? A extinção toda a população indígena, a população negra, mostra isso para a gente. Né? Seria o último ponto. Então, a outra ideia que eu queria discutir também é a ideia de amplificação simbólica. É uma ideia básica do pensamento junguiano, né? Todo junguiano tem que saber fazer isso. A gente só estuda isso, né? Nosso treinamento é fazer imaginação ativa, analisar sonho e entender material arquetípico, né? Conteúdo simbólico arquetípico. A gente dedica muito tempo fazendo essas três coisas, e essas três coisas baseiam-se bastante na ideia de amplificação. Né? É preciso conhecer bastante material, conteúdo simbólico, para poder fazer a amplificação. Né? Então, vamos pensar no cenário. A gente vai ter um analista, como todos nós estamos aqui, assim, né? Estudiosos da causa ecológica, estamos prestando atenção, né? Em todas essas coisas. E um analista que entende que a maior parte da alma está fora do corpo, né? Como Jung repetia. É um analista que a partir da ideia de arquétipo psicoide, né? Entende que o psíquico e a matéria se fundem em algum nível. Então, há alma em todas as coisas, o mundo todo está animado, e o mundo é um fenômeno psicológico. Né? Então, ele está atento para perceber tantos aspectos do inconsciente coletivo, que também são ecológicos, e vai reconhecer o mundo material e o mundo psicológico numa unidade. Esse analista também vai compreender que as qualidades materiais do mundo não são projeções psicológicas, não são metáforas, eles são o próprio mundo psicológico. São fenômenos psicológicos e produzem uma psicologia própria. Eu vou citar o Craig Chalk, que ele vai dizer assim, que a geologia, a geografia e a materialidade são formas de psicologia. O Monte Fuji não é uma altura de basalto andesito, mas também uma altura psicoespiritual, como entenderam aqueles que construíram templos nas montanhas. Uma ideia de que o mundo em si já é uma psicologia, já produz um tipo de psicologia. Então, nesse cenário, esse analista, né, vai receber um paciente, né, e ele vai estar atendendo esse paciente vai, em algum momento da terapia, produzir algum tipo de material inconsciente, né? Eles emergem no sonho, na imaginação ativa, nos relatos, nos devaneios, né? A partir das facilitações que a gente vai produzir em sessão. E é muito provavelmente que esse paciente, né, seja um fruto do nosso tempo. Ele é um sujeito que participa desse pacto de alienação do mundo natural, que é desenraizado do seu histórico, cultural, desenraizado da relação com os seus ancestrais, né? Que ele vive uma consciência secular. Ele não se sente em casa em lugar nenhum. Ele está vagando por aí. Ele perdeu o contato com os ancestrais, com o solo que o gerou. Ele está numa névoa de racionalismo. Nesse cenário, né, o que o analista vai fazer com os materiais que estão emergindo ali? Ele vai conseguir ouvir, porque ele está antenado com essas questões, o que dali pode estar comunicando algum material para além do simbólico, do tradicional que a gente faz?
mas que tipo de material também tem um fundo ecológico importante. Que parte da psique também está reclamando uma parte de atenção. E aí, para isso, ele vai fazer a amplificação desse conteúdo. E a amplificação desse conteúdo é o enriquecimento do conteúdo que está vindo através de analogias e paralelos míticos, de lendas, de rituais, de conteúdo simbólico, que são produzidos, né? Então, o analista junguiano é alguém que conhece essas coisas e vai oferecer um paralelo para a compreensão de um conteúdo que emerge em sessão, que a princípio é assustador para o ego desse paciente que eu acabei de descrever. Né? Ao oferecer esses conteúdos que o analista sabe, ele vai ampliando a mensagem, amplificando o que está acontecendo e tornando, quem sabe, essa experiência um pouco mais compreensível. Né? Então, essa intervenção, né, gera uma vinculação de significado e experiência psíquica. Promove uma mudança na consciência secular do sujeito. Uma amplificação bem feita tira a consciência em si mesmada, isolada, na sua subjetividade, e liga ela aos aspectos culturais e coletivos. No campo junguiano, é uma reunião com a herança cultural humana. Uma ideia de uma base ecológica da psique, do campo junguiano, seria não só a reconexão com a herança cultural humana, mas também uma reconexão com aquele elo perdido que a sociedade de hoje, moderna, né, sente com o mundo natural, com o solo que habita. O que eu quero discutir aqui, né, com vocês, é que esse material simbólico, ele é ecopsicológico, de que os mitos, sonhos, rituais, né, as lendas, né, toda essa produção cultural, ela é como a Terra sonha a gente. Né? Não é uma produção dos humanos para os humanos, é uma produção psicológica, não humana, né? Mas não humana no sentido de que ela é como se essa Terra nos colocasse em transe, nos sonhasse, se comunicasse com a gente. E algumas pessoas sensíveis o suficiente, numa posição dessa na cultura, conseguem produzir os mitos e rituais a partir disso. Né? Então, a reconexão do movimento simbólico a partir da amplificação pode produzir uma reconexão no mundo natural. Essa seria uma proposta. A gente poderia pensar desse jeito também. Então, o que vai caber ao analista junguiano na crise climática? Né? Cabe a ele conhecer, aprender com a sabedoria da natureza, com a história, para aprender a ouvir quais são as perguntas que esses mortos que eu descrevi nos enviam. O que os ancestrais estão querendo nos ensinar? Para que possa ser sensível e perceber as emergências dessas questões nos materiais psíquicos das pessoas e nos fenômenos coletivos. Cabe a ele reconduzir este eu alienado, desconectado, numa nuvem de incerteza, proveniente do seu desenraizamento do mundo natural e psicológico, para uma reconexão com a sua história, ancestralidade e localidade. Cabe ao analista fornecer a experiência de dissolver o ensimesmamento individualista, cosmofóbico contemporâneo, para que volte a experimentar um sentimento de integridade psíquica com seu passado e seu presente. Para que não se sinta solitário no mundo morto de coisas mortas. Para que possa encontrar nas falas da Terra e nos seus mitos os seus guias, que podem ajudar ele na experiência de se sentir vivo. Essa seria a minha proposta. Isso que eu preparei para hoje. Então, a gente pode conversar um pouco em tempo ainda. A gente ainda tem um tempinho para poder discutir esse ponto, fazer alguma pergunta, algum comentário, ou somente rodar a conversa antes da parte da Lorena. Obrigado. Vamos direto? Vamos direto? Ou parando? Vamos direto. A gente pergunta no final. Não, mas pode falar. Tá. Tá bom. Querem comentar alguma coisa? Querem falar? Essa foi uma grande questão de vista, porque às vezes é um movimento muito para fora que esse mundo acaba entrando. Vou falar de novo. Às vezes eu sinto que é um movimento muito para fora do paciente, de que ele acaba sendo engolido pelas questões geopolíticas e, enfim, não tem como, né, de alguma forma fazer essa quase que circuncisão, mas
eu fico sempre na dúvida, assim, o que eu posso retomar com ele da própria vida que possa ser saudável e o que de alguma forma, nesse movimento de voltar a uma certa saúde psíquica, eu posso aliená-lo, sabe? Será que esse movimento de buscar uma saúde pode aliená-lo, sabe? De tentar interiorizar as questões e esquecer fora, sabe? E aí pensar assim, o que é aquele caos que surge de fora, daquelas bombas que ele lê, e o que é o do caos da própria vida e como conciliar ambas as dores, né? Sabe? Não sei se me fiz entender. Ah, sim. Aí, é, então, alguém sempre tem interesse no seu medo, né? Só acho que tem que discernir, porque as pessoas sensíveis, elas podem só ser eletrocutadas com uma série de informações, de alertas e tal, e precisa ter um discernimento. Às vezes o analista pode ajudar com isso. Então, o que você está lendo, o que você está vendo? Na pandemia, né, a gente fez muito isso, que é detox de informação, assim, né? Ó, não fica gravitando nisso não, assim, porque alguém tem interesse em que eu desespero. Alguém quer que você sofra para que eu possa trazer o herói no momento. Então, é legal que eu vim sendo mesmo. Eu acho que no outro ponto, isso é um problema da individuação, né? De que a individuação não é um processo de bem-estar. Né? A ideia de saúde, de cura indiana, não vem sobre não ter aflições. Né? Então, se durante a emergência dos materiais psíquicos, a sensibilidade, a gente vai discutindo nos estudos e aprendizado, você nota de que esses conteúdos precisam ser discutidos, por mais que isso gere algum tipo de sofrimento, né? Ele é de interesse psíquico. Esquecer o interesse psíquico nisso agrava o problema, ou estende o problema, ou só muda o problema de rosto. Ele continua sendo um problema. Nesse sentido, o caminho que vai se mostrando, por mais que possa gerar algum tipo de sofrimento, quem sabe ele é necessário para você. Como diversas outras questões que aparecem, né? Nem sempre numa análise você vai... aquilo que a tua alma deseja não é muito bem o que você deseja para você. Né? Às vezes é mudança de relacionamento, de casa, de trabalho, de valores, de várias coisas acontecem com outras demandas. E elas são difíceis de lidar. Mas, de algum jeito, a gente entende que a gente está criando um tipo de movimento necessário. Esse tem um porém, né? O Jung diz. Não dá para seguir cegamente tudo que a alma pede. Você precisa fazer algum tipo de tensionamento. E para isso que serve a análise. Talvez muito fascinado pelo fogo, né? Você, com uma mosquinha, pode querer voar em direção a eles. E o analista está lá justamente para poder criar esses momentos onde você vai entender de que maneira você também vai melhor se posicionar frente a esses desejos, né? Então, eu acho que o nosso ponto é esse, a gente parte dessa premissa. Estava conversando com a colega Liz, que é isso, né? Como é que a gente para de trazer a agenda verde para dentro da terapia, né? Fica fazendo uma conversão de pessoas. Olha, mas isso tem a ver com isso, tem que se preocupar com isso. Tá? É justamente pelo processo psíquico, né? A gente conseguir criar situações onde os conteúdos emergem. Né? A gente tem uma intuição e uma certeza de que a alienação do mundo natural produz. Então, a gente não precisa fazer isso de uma maneira de fora para dentro, né? Isso também acontece a partir do próprio movimento da pessoa, né? Do que ela conta, do que ela percebe. O que a gente precisa melhorar são as perguntas que a gente faz. Perguntas que levem a atenção para essas questões também, né? Para que incluam mais coisas dentro da hora terapêutica. Né? A relação com o não humano, outras coisas não humanas, né? Os animais, as plantas, os locais, para que a pessoa possa falar sobre isso. A gente pode facilitar, né? Ajuda isso, é uma cultura aí que você tem, sabe?
Não? Vamos pensar em online, né? Oi. Você me escuta aqui? É, eu acho que é muito oportuno quando você fala dessa conexão com a ancestralidade, né? Porque quando a gente olha para as filosofias, né, tanto indianas, enfim, africanas, dos povos originários aqui do Brasil, a gente percebe muito essas ferramentas para, inclusive, lidar com essa questão da destruição e da morte internamente, né? Então, por mais que não seja sobre, né, falar de apocalipse e tudo mais, a gente tem muita estrutura, né, dentro dessas vertentes filosóficas que podem nos inspirar e nos apoiar de como conduzir isso também na clínica, né? Então, eu acho que esse lugar de escutar os ancestrais, quando eu escuto você falar isso, né, eu escuto literalmente esses ecos dessas pessoas que, junto com a terra, né, viveram esse processo de desenvolvimento, inclusive nesses momentos de morte, de destruição, né? A gente tem a nossa cultura brasileira, ela é extremamente rica nesses tipos de mito, assim, né? Então, quando a gente também se permite entrar em contato com essa mitologia decolonial, né, que eu acho que esse é o ponto, assim, principal, a gente consegue ter mais ferramentas também para lidar com isso na clínica, né? Então, acho que eu só deixaria esse comentário, assim, para complementar a tua fala, porque eu acho que essa, pelo menos também tenho visto muito como uma chave para entender como lidar com essas perspectivas, assim. Conversa, as ideias fluem, né? Vocês falam, pensa coisas juntos, né? Melhor. Mas você falou muito verdadeiro, né? Acho que quando ouve as pessoas falando desse tema, essa sensação de morte, de destruição, de fim, ela é muito angustiante, né? E todos os mitos que você descreveu muito bem, eles acabam dando condições de poder viver a experiência de estar vivo, né? Então, uma vez me perguntaram como é que eu me sentia tendo uma criança pequena, né? Ter filho no meio disso tudo. E eu falei, mas todo mundo vai morrer, né? Tipo assim, eu não estou achando que ninguém vai sofrer. Então, tem algo nessas mitologias que ensinam parte da vida, que é a decadência, que é o sofrimento, que é a morte. E todas essas coisas estão incluídas, né? Dentro do existir vivo, né? E, de algum jeito, as pessoas estão desconectadas a ponto de ignorar que isso também faz parte, né? Da experiência toda, né? Então, as coisas de lidar com a morte, tem muito mais recursos, né? Muito mais capacidade de poder lidar quando você está conectado com a sabedoria, quando você não está, né? Você fica no desespero, né? Então, tem um ensinamento a lidar com esse tema, e parte por esse conhecimento todo, né? Quando você vai ficando em paz com isso, entendendo que a gente é um ser efêmero, e por isso que é legal, né? Que a gente é um ser transitório, por isso que é legal, de que algo acontece de importante também na decadência, e todos os mitos, lendas e tradições também falam disso, a gente consegue ter mais condição de viver, né? De viver, inclusive, frente às tragédias, de uma maneira ativa, né? Fazendo o que é possível ser feito e sem tanto medo. Se liberta do medo que usam contra a gente, como disse o escritor lá. Alguém tem interesse no que é o medo? Legal, gente. Sim. Só vou trazer uma fala também desse recurso que a gente está falando para a clínica, né? Para a gente estar trabalhando com as pessoas, de estimular também as pessoas. E que a colega aqui também falou sobre a mitologia decolonial e toda essa história de considerar a ancestralidade e se conectar com os povos originários. O recurso é muito a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela converge com tudo isso. Então, muitas vezes, para a gente alcançar esse lugar, eu acho que é a espiritualidade, porque cada um que chega até nós tem uma forma de viver a espiritualidade. E aí a gente estimular um pouco isso, expandir um pouco isso, com toda certeza vai trazer essa conexão e essa vinculação com a natureza, porque a espiritualidade é isso, né? Então, acho que saber aproveitar o que o outro traz em relação à espiritualidade já dá para trazer um caldo gostoso para isso. E
também trazendo um pouquinho do Viktor Frankl, né, que é da minha abordagem, a logoterapia, trabalhar com valores. Os valores também vão trazer essa conexão e possibilitar uma restauração dessa vinculação, né, para a gente suportar olhar para isso, porque é realmente difícil. É a gente lidar um pouco com o escroto mesmo do ser humano, que também está dentro da gente. Então, os valores dão esse suporte também para a gente entrar em contato, né? E a espiritualidade está aí para isso, né? O amor e, enfim, é isso. Fala, o que é isso que, além disso que eu falei, né, tem muito mais formas, com certeza, mas é que na história da pessoa, algum lugar desse vínculo, quem sabe, já estava presente, né? Pode ser nas lembranças, nas vivências, ou até numa espiritualidade que está ali, precisa ser, na hora analítica, quem sabe, resgatada, conversada, isso vai reconduzir a pessoa, essa vinculação, né? Sim, Marco. Obrigado. Diogo, eu fiquei me escutando quando você trouxe o exemplo do medo, da manipulação do medo, né? Alguém sempre ganha com o nosso medo. E eu vi correr dentro de mim uma outra coisa, que é que existe interesse em negar o medo, tirar do foco das pessoas a reação saudável do medo frente ao futuro. E que é muito importante na clínica dar continente para esse medo, acolher o medo, referendar esse medo, e se o clínico tiver já feito a sua viagem em cima desses temas, provavelmente ele também vai ver medo nele. E o encontro por meio do reconhecimento do medo eu considero muito importante, porque muito dos nossos problemas ecológicos é essa falsa invulnerabilidade que está sendo criada, que ajuda a viver dentro de um estado de negação. Então, é para celebrar quando chega o medo na clínica, o medo das tragédias, porque dá condição para a gente poder ir à frente num trabalho assim. Eu sinto só um contraponto, reconheço o que você disse, mas percebi que tem um outro lado na história. Adorei. Ótimo. Eu achei ótimo, exatamente, né? É isso aí. Eu acho que tem que ter um discernimento desse medo, né? Perceber que conversa é essa, né? E tal, o que está acontecendo. Fato. Obrigado, Marco. Quando você fala da questão da ampliação simbólica, me faz pensar que a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, uma tendência até contemporânea de querer instrumentalizar a clínica para ter novos elementos, para aplicar novas coisas e, a partir de novas coisas, chegar, talvez, numa ecopsicologia, numa psicologia vinculada com o mundo. Não me parece que a ampliação simbólica vai nesse caminho, me parece que ela vai no caminho de um analista com um corpo no mundo que está integrado, que continua vivendo para além da clínica, e a partir dessa conexão com o mundo ele vai ter corpo para perceber aonde a ampliação simbólica pode vincular a pessoa que está ali ao mundo, né? Então me parece assim importante tomar cuidado com essa tendência da instrumentalização, de querer pegar novas coisas para aplicar, quando não acho que é a partir de, né, da produção de novas coisas. É até uma coisa de uma tendência do nosso um esgotamento dos recursos naturais, de olhar para recursos e querer transformar em instrumentos e aplicar para chegar em novos resultados. Eu acho que a proposta não é muito por aí, mas é sobre trabalhar com o que temos, com um corpo mais sensível ao mundo, assim, mais integrado mesmo. Não sei, foi o que eu entendi, pelo menos. Estou tentando dizer assim, que uma vez eu conversei com a Dani, né? Falei assim, e aí, né? Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente faz isso na prática? Né? Ela falou assim, olha, eu acho que é só de você estar sintonizado de outro jeito, qualquer coisa que vai acontecer ali vai cair de outra forma. Né? Acho que você disse.
Não é um método de técnica, mas é uma maneira de olhar essa técnica como se fosse afim também a esse modo de ser, né? Contribui a essa forma. Excelente. Bora? 10 minutinhos para a Lorena começar? E a gente pausa. Vamos dar uns 10 minutinhos para comer alguma coisa? Daí a gente já volta, Lorena? Sim, com certeza.